Graça e paz, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Aleluia! Vamos para mais uma reflexão da semana e peço para que o bom Deus possa falar com você através da meditação dessa semana, amém? Vamos à palavra, ela fica em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Esse trecho que vai do 12 até o 18, ele tem como título Provação e Tentação. Aqui na minha Bíblia, ele está com esse título. E eu gostaria de refletir no dia de hoje sobre esse texto, porque muitas vezes nós temos o hábito, né, de estar olhando as vidas das pessoas. Muitas vezes nós também nos enxergamos, né, com essa perspectiva, muitas vezes errada. Não estou falando em relação ao que acabamos de ler, mas sim o que nós costumamos fazer. Costumamos dizer que Deus nos coloca em situações para que nós possamos ser tentados e assim Ele nos prove. Mas, na verdade, Ele diz aqui que a gente deve perseverar. O que o Senhor quer de nós é que nós perseveremos nas nossas provações. Não foi Ele que colocou a provação nas nossas vidas, isso está aqui na palavra do Senhor. E muitas vezes a gente pensa que Deus nos deu aquela provação. Não. Na verdade, isso vem tudo de nós mesmos. Está intrínseco em nós. É dentro de nós que existe essas concupiscências, esses desejos, essas vontades que nos fazem nos colocar nessa condição de tentação. Porque, na verdade, somos pecadores. A partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, o pecado ele veio a ser raiz nas nossas vidas. Não foi porque Deus colocou o pecado no homem, mas porque o homem, né, escolheu assim. É o que acontece com cada um de nós. Muitas vezes estamos sendo tentados porque o desejo é nosso. A vontade exacerbada é nossa e nós não costumamos lutar contra essa própria vontade, contra a nossa natureza adâmica, contra a nossa natureza pecaminosa. Jesus, ele veio ao mundo para nos livrar dos nossos pecados, mas nos livrar não é tirar de nós,
Ele nos livra a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos que Ele é nosso Senhor e Salvador e passamos a entender qual é a vontade dEle para as nossas vidas. E sim, a partir daí, obedecê-lo, abandonar o pecado e assim estarmos livres de verdade. Porque muitas pessoas consideram liberdade fazer o que bem entender, fazer suas próprias vontades. Mas eu vou dizer uma verdade para você, meu irmão, para você, minha irmã. Na verdade, aí é que está a prisão. Aí é que está a opressão. Fazer a própria vontade, os desejos da própria carne, é viver em pecado, é viver pelo mundo. E não foi assim o plano original de Deus para as nossas vidas. O plano original de Deus foi obedecer aquilo que Ele determinou e ser feliz eternamente. Felicidade essa que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz uma vida plena na presença do Senhor, sentindo Ele todos os dias, ouvindo o Espírito Santo de Deus falar conosco todos os dias. Sabemos que enquanto estamos nessa terra, estaremos sempre nessa luta. Ela não vai ter fim enquanto estivermos aqui. Porque assim Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu pratico. Por quê? Porque isso está intrínseco em nós. É a nossa realidade, mas nós temos, assim como ele disse, a gente tem que lutar contra a própria carne, contra o próprio desejo. Muitas pessoas costumam apontar o diabo como, isso foi o diabo que fez, isso foi o diabo. O diabo, ele se aproveita das nossas vontades. O diabo se aproveita dos nossos desejos, dos nossos pensamentos impuros e nos oferece situações para que nós venhamos a desobedecer aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. E muitas vezes caímos porque ele foi um instrumento para nós cairmos, mas a escolha foi nossa. Quem deu a legalidade fomos nós. Então, assim como diz essa palavra, que você possa entender hoje, né, que as provações, elas não vêm do Senhor. Ele não, quer dizer, provações não, as tentações, perdão. As tentações, né? Ele nos condiciona a provação porque nós nos permitimos ser levados pelas tentações. A tentação não vem de Deus. A tentação vem de nós mesmos. A tentação, ela nasceu dentro de nós. E, com certeza, o inimigo das nossas almas, assim como ele deseja para cada um da humanidade, levar junto com ele para o lugar que foi predestinado para ele, que é o inferno, ele vai tentar de todas as formas. Aí sim, a tentação vem do diabo. Mas por conta das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, porque o Senhor, ele não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Ele quer que nós possamos, assim como no início dessa passagem, que nós sejamos bem-aventurados, que nós suportemos com perseverança a provação. Para que sim, no final de tudo isso, nós recebamos aquilo que ele prometeu, né? O galardão, a coroa, né? Que no final de tudo iremos receber. Mas que não só o fim, que seria apenas, quer dizer, apenas não, essa grande coroa que é algo maravilhoso que a gente nem consegue mensurar como será o dia, né, que estaremos juntos lá na glória. Mas é importante dizer, né, que
também aqui na terra receberemos o galardão pelos nossos posicionamentos, pelas nossas escolhas certas. Então, que nós possamos estar constantemente nessa batalha, dia após dia, lutando contra nós mesmos e nos permitindo ouvir e obedecer tudo que o Senhor destinou para nós através da sua palavra, para que assim, no final, possamos estar sendo aprovados pelo Senhor. É interessante dizer que não é de nós mesmos, por isso que é muito importante que você entenda que essa situação de provação e aprovação, ela vem do Senhor. Porque se a gente estiver só, se a gente tentar com as nossas próprias forças, né, nós não conseguimos. Não, porque a palavra também diz que a gente não deve ser enganado, porque a dádiva e o dom perfeito vem do Senhor, não vem de nós mesmos. A nossa natureza é adâmica, como eu já falei no início dessa reflexão. Que nós possamos entender que a nossa luta é contra nós mesmos. O inimigo, ele está sendo o nosso adversário para nos fazer cair, fazer o oposto do que o Senhor determinou para as nossas vidas. Mas o ator principal desse desfecho, é o Senhor. É o Senhor. Que nós possamos colocar Ele como principal em nossas vidas, para que nós sejamos o coadjuvante. Sendo o coadjuvante, fazendo tudo o que Ele nos determinou, o final dessa história vai ser maravilhosa. Como o Senhor, não há variação de dúvida, não há mudança. Ele é bom e a sua bondade nos foi garantida através de Cristo Jesus. Mas para que nós possamos estar preparados, nós devemos sim ser seguidor de Cristo, imitadores do Senhor, assim como Paulo também falou. Que possamos matar a nossa natureza adâmica e viver a nova vida em Cristo Jesus, o obedecendo e sentindo na constância a presença do Senhor em nossas vidas, ouvindo o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos orienta do pecado, da justiça e do juízo que nos incomoda muitas vezes quando estamos praticando coisas erradas. Para quê? Para que nós possamos lutar contra isso. E com a ajuda do Senhor, que é a dádiva vem dele, possamos vencer, possamos alcançar o alvo principal, que é estar no centro da vontade do Senhor. E como ele diz no final, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos a primícia das criaturas, o principal, o primeiro, o mais importante. Então, que nos coloquemos nessa posição, para que possamos gozar de tudo que Ele tem preparado para nós. Amém? Espero que essa mensagem, ela cresça dentro de você, que você possa estar compartilhando ela com as pessoas que precisam, conhecidos que talvez você nem saiba que esteja precisando. Compartilha ela. Curte para ajudar aí o canal a permanecer sendo indicado. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aí. Porque toda segunda-feira estarei aqui postando com a graça do Senhor uma mensagem para a reflexão de todos.
Amém? Fica na paz do Senhor. Até a próxima semana.